Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui, só aguardando o pessoal da organização para a gente dar início, tá? Para o evento da Jornada Espírita do Maria de Nazaré e do Vinha de Luz. Oi, Thales. Esses. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Vamos dar início à última noite da jornada da Casa Espírita Maria de Nazaré e do Centro Espírita Vinha de Luz. É com muita alegria e gratidão que a gente te recebe, Thales. Você que foi participante da juventude da Casa Espírita Maria de Nazaré, foi trabalhador, cantou no coral, participou de grupos mediúnicos. Então, você tem toda uma história com Maria de Nazaré, né? E aí a gente fica muito honrado e feliz em ter você aqui hoje para fazer o encerramento da nossa jornada. Thales é natural daqui de Vitória da Conquista, atualmente reside em Belo Horizonte, é trabalhador no Grupo Espírita Cristão Servidores de Jesus e colaborador do Instituto Ser e do portal Pensar. Para a gente ir acalmando nossos corações, Thales, e nos harmonizando para que você faça a sua palestra, eu vou ler o capítulo 8, os versículos de 31 a 39 das cartas de Paulo aos Romanos. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, amigos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui neste domingo em busca do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Rogando a Maria de Nazaré que envolva o nosso irmão Thales no seu manto de amor, de misericórdia, para que ele possa ser intuído do mais alto, proferindo a sua palestra. Que assim seja. E assim, Thales, eu passo a palavra para você falar do tema comunhão com Deus. Eu vou sair aqui da tela quando você começar, viu? Para poder você ficar bem à vontade aí, tá bom? Tá bom. Um abraço grande, que Deus te abençoe. Obrigado, amém. Bom, gente, boa noite para todos. Para mim é uma alegria, uma honra imensa estar aqui podendo compartilhar um pouco, né, das nossas
reflexões dos nossos estudos, é sempre motivo de muita alegria, de gratidão, a gente poder falar do Evangelho, falar da figura do Cristo, que realmente polariza as esperanças de nossas almas. Mas nessa ocasião de hoje em especial, queria agradecer ao convite e manifestar que, né, a Casa Espírita Maria de Nazaré foi o lugar onde a gente teve a nossa formação básica enquanto espíritas. Temos muito a agradecer, só temos gratidão de fato pela oportunidade do aprendizado e de toda a base espírita que a gente conquistou nessas atividades com os irmãos e amigos do Maria de Nazaré. Então fica aqui o meu registro de agradecimento e que eu me sinto verdadeiramente honrado de poder compartilhar um pouco com vocês, né, essa conversa, essas reflexões em torno de um tema tão valioso que é o tema comunhão com Deus. É o nosso tema específico. O nosso tema geral do evento, como vocês sabem, é plenitude. E o tema específico desse estudo, né, dessas reflexões de agora, será comunhão com Deus. Eu queria começar propondo algumas reflexões em torno da ideia de plenitude, para que depois a gente entre de fato no tema propriamente dito, que é a comunhão com Deus. Tá bem? Então vamos lá. Procurando, né, auxílio junto do Pai dos Inteligentes, do dicionário, a gente vai encontrar o sentido da palavra plenitude. Né? Plenitude significa estado daquilo que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Esse é o sentido de plenitude. Totalidade, integridade, inteireza. Se a gente for lá na etimologia da palavra, a gente vai ver que é uma palavra latina e que significava originalmente grossura, espessura, corpulência. Né? Podemos pensar em termos de proporção, é uma proporção avantajada de um corpo. Né? É uma proporção grande, volumosa. Por isso, sentido de corpulência. Então, uma coisa robusta. Esse é o sentido de ser pleno, originalmente. A gente vai ter a oportunidade de ver na obra de Chico Xavier, traremos alguns pontos aqui que mostram como que esse sentido de plenitude é algo que realmente estamos buscando e que ainda não alcançamos. Todos sabemos disso também, mas é sempre bom relembrarmos. Né? As nossas conversas, nossas palestras, sempre são para rememorar aquelas verdades sublimes que deveriam estar o tempo todo, né, ocupando nossa mente e o nosso coração. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, prefácio dele, Emmanuel vai escrever o seguinte, lá no comecinho do prefácio. Dos quatro cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Todos nós. Né? Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas e dos campos, de todos os lugares. E olha a ressalva que Emmanuel nos faz. Raros viveram nos montes da sublimação. Raros. Vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade, muitas vezes preocupado com questões transitórias apenas, com títulos, com expressão econômica e social, e isso não constitui plenitude para o ser, como vemos Emmanuel nos dizer aqui. Não chegaram a ser homens completos, e aí está o sentido de plenitude. Não chegaram a ser homens completos, essa grande maioria. Atravessaram o grande mar da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Então é isso que ele nos diz, que a grande maioria de nós, quando retorna ao mundo espiritual, somos, na verdade, menores de espírito e que não chegamos a ser homens completos. Homens no sentido de humanidade, né? Pensemos homens e mulheres. Não somos homens e mulheres completos ainda. Interessante isso, não é? Quando a gente lembra de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele vai nos dizer que veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. De novo, plenitude. Lembrando que abundância significa excelente, extraordinário, aquilo que supera a medida costumeira. Supera o costumeiro, o comum,
esse grande mar da humanidade que a gente viu Emmanuel tratar, é algo que, de fato, ganha um caráter de magnífico, de especial. Então, Jesus vem para ressignificar as nossas vidas, dar um sentido novo às nossas existências, muitas vezes ainda vazias, ainda distantes da espiritualidade. Um outro conceito muito interessante que a gente encontra na obra de André Luiz está lá no livro Missionários da Luz, num diálogo de um benfeitor, Manassés, com um candidato à reencarnação, que era o Silvério. E nesse diálogo, André Luiz vê o Manassés fazer menção ao conceito de completista, né? Falando que, né, ele tinha um plano de viver 70 anos na Terra, o Silvério, e Manassés orienta ele, não volte antes desse tempo, não volte antes desse tempo. E André Luiz ouve ele falar de completista e pergunta, né, o que é isso? Que história é essa de completista? Que André Luiz não entendeu. Aí Manassés vai sorrir e dizer, bem-humorado, completista é o título que designa os raros irmãos, de novo raros aí, ó, os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Portanto, não foram seres humanos completos, né? Muitas vezes a gente conduz a nossa vida distante de fato da esfera da humanidade. Muitas vezes o nosso conduzir reflete mais comportamentos animalescos, comportamentos bestiais, comportamentos puramente de satisfação de instintos. E nós sabemos que viemos para aqui para fazer muito mais. O próprio Jesus nos pergunta, né, o que fazeis de especial? O que fazemos nós de especial? Para exemplificar o que é ser um homem completo, ainda na obra de Emmanuel, de Chico Xavier, a gente vai encontrar um texto belíssimo, um dos textos assim que mais me marcaram quando eu tive contato com ele, que é um texto tratando de José, personalidade anônima, quase desconhecida, pouco falada, José da Galileia, esposo de Maria e o pai de Jesus, né? Nesse texto, ele vai fazer uma exaltação da figura de de José, né? Muitos vultos do cristianismo, dos evangelhos, a gente se recorda deles pelas quedas, né? Pelas complicações. É um Pedro que nega, é um Judas que trai, e são tantos que debandeiam no momento da crucificação. E aqui Emmanuel vai nos trazer a reflexão em torno de uma figura sublime que passou quase que silenciosa pelo Novo Testamento. Ele diz o seguinte: é preciso observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral. Vimos que a maioria não somos homens completos, segundo Emmanuel mais acima, e aqui vemos agora ele dizer que houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode dispensar material humano para um serviço de definições. A gente não tem material sobre José. Pouquíssimo a gente sabe dele. Mas Emmanuel classifica aqui como um homem integral. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, Jesus vai ao templo e os doutores ficam impressionados com a sabedoria de Jesus e certamente queriam dar uma orientação para ele, José não, mesmo sabendo dessa sedução, ele não se abala, nunca abandonou a sua carpintaria, continua exercendo a sua vida simples, como trabalhador, como um pai dedicado, como esposo, amigo, e cumpriu a sua missão em inteireza. A gente não tem notícia de atividades que José tenha feito. A gente só ouve dizer que ele exerceu tarefas no templo e no lar, levando Jesus, em algumas ocasiões, que o Evangelho relata, ao templo, o trabalho e o trabalho dele na oficina. Então ele viveu entre a adoração e o trabalho, sem qualquer situação de evidência, dando a Jesus tudo quanto podia dar. Esse é o convite para nós. Darmos a Jesus tudo quanto temos capacidade e possibilidade de dar. A ele, a José, o cristianismo deve a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Deus que age silenciosamente. Deus que não faz barulho. Barulho nós gostamos de fazer para chamar a atenção, para exaltar o nosso ego, a nossa vaidade. Deus opera em silêncio.
e não concorre com as vaidades da criatura, já nos diria Estevão, Gesiel, na prisão com a sua irmã Abigail, né, conforme o relato do livro Paulo e Estevão. Então, temos aí essa figura sublime de José nos apresentando uma vida plena, uma vida integral, aquela vida que nós deveríamos cumprir também enquanto seres. Buscar dar o melhor que temos para o Cristo, porque o Cristo dá o melhor que ele tem para nós sempre. Existe um último texto que eu queria trazer ainda falando da plenitude, que é um texto de Emmanuel, de novo, nosso benfeitor Emmanuel, em que ele fala da humanidade real. E ele vai comentar uma fala de Pilatos, quando Pilatos diz: eis o homem, entregando Jesus à multidão que delirava, né, pedindo a sua morte, pedindo a sua crucificação. Então Pilatos apresenta Jesus à multidão dizendo: eis o homem. Homem com H maiúsculo no comentário de Emmanuel, no texto do Evangelho. E a gente vai ver que, de fato, essa humanidade real de que o texto fala não é o coletivo dos seres humanos, mas é o fato de sermos homens ou de sermos seres humanos, expressarmos verdadeiramente a condição de humanidade. E nesse texto, basicamente, o que a gente vai ver é Jesus, Emmanuel, mostrar que Jesus é o padrão, o modelo, o guia de humanidade. Da humanidade no sentido de como sermos homens verdadeiros, como sermos homens plenos. A conclusão do texto, Emmanuel diz o seguinte: aparentemente vencido na cruz, o Mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Mesmo alçado ao madeiro, mesmo torturado, mesmo sangrando, o mais alto padrão de dignidade humana. Padrão humano, pensemos nisso, né? Apesar de Jesus ser um Cristo, ser um Espírito puro, ao viver entre nós como homem, ele estabelece uma diretriz de vivermos um patamar de humanidade mais efetiva, mais em comunhão com Deus, que é o nosso tema. Rememorando semelhante passagem, finaliza Emmanuel, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Só seremos homens e mulheres, seres humanos, completos, reais e verdadeiros, se buscarmos efetivamente as linhas morais do Cristo para direcionar, para orientar os nossos passos na existência. Muito bem. Então, agora nós vamos trazer um pouquinho as reflexões sobre a questão da comunhão. O que é comunhão e o que é comunhão com Deus, e o que isso tudo tem a ver com plenitude. Né? De fato, há correlações entre essas questões? Veremos que sim. Comunhão, segundo o dicionário, a gente tem vários sentidos interessantes. O primeiro deles é realização de algo em comum. Se eu realizo algo em comum com alguém, eu estou em comunhão com essa pessoa. Se eu estou em sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou de sentir com alguém, eu estou em comunhão. Então, sintonia de modo de pensar, de agir e de sentir. Identificação. E mais um significado, união, ligação. Comunhão a gente pode pensar como uma união, uma ligação. Então, união com Deus, ligação com Deus, identificação com Deus. Pensar, vibrar, sentir com Deus. E existe um último sentido, um sentido jurídico, que é conhecido de todos nós também, que é o sentido da sociedade de bens e interesses que se estabelece entre o marido e a mulher, por força de contrato de casamento. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, o regime de comunhão de bens, né, entre marido e mulher. Por que esse sentido último de casamento é interessante? Porque em toda a tradição da Bíblia, remontando a todo o Velho Testamento, com os judeus e com a lei de Moisés, veremos a metáfora do casamento entre Deus e a humanidade, entre o Criador e a criatura. Há essa proposta. No próprio Evangelho, João Batista vai nos dizer que, em alguns momentos, ele vai nos dizer que ele era o amigo do esposo que estava preparando o caminho para o esposo. E perguntam a Emmanuel o que isso significa, né? Quem é esse esposo? Emmanuel vai responder para nós no livro Consolador que o esposo da humanidade é Jesus Cristo.
O esposo da humanidade é Jesus Cristo, em consonância com toda a tradição hebraica do Velho Testamento, que dizia que havia uma proposta de casamento entre a criatura e o Criador. Não é à toa que a gente vai ver a temática do casamento aparecer em várias passagens do Evangelho, né? Por exemplo, a primeira aparição pública de Jesus é nas bodas de Caná. É uma festa de casamento. Ele vai falar da parábola do festim de bodas, vai falar da parábola das 10 virgens. Então, a temática do casamento está presente para mostrar isso de fato. Existe uma proposta de vinculação entre a criatura e o Criador. Isso é uma proposta que está se estabelecendo e, segundo Emmanuel, Jesus representa esse esposo da humanidade. Então, o casamento com Deus tem relação com a ligação nossa com o Cristo. O que isso significa? Significa que o Cristo é aquele ser que está em comunhão com Deus plenamente e é através dele que a gente consegue se conectar verdadeiramente a Deus. Lembrando Paulo, mais uma vez, que foi trazido pela Cissa aí no começo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus expressa em vida o que nós seríamos capazes de perceber em Deus. Se uma vida humana conseguisse expressar o divino, essa vida seria a vida de Jesus, a vida que Jesus viveu entre nós. Então, buscar essa comunhão com o Cristo, esse casamento, é buscar essa nossa ligação, essa nossa efetivação de vínculo com o nosso Pai, para sermos homens, seres humanos completos, inteiros e íntegros. Convém lembrar mais uma ideia interessante referente a sentido de comunhão, de ligação. Quando a gente lembra lá de Nosso Lar, no livro Nosso Lar, a gente tem a informação de que a cidade ela é dividida em ministérios, né? A colônia espiritual de Nosso Lar é dividida em 6 ministérios. Se lembrarmos, são os seguintes: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e o último, união divina. União é a mesma coisa que comunhão. Então, André Luiz nos traz essa informação, que os 4 primeiros ministérios nos ligam às regiões da esfera terrestre inferior e os 2 últimos, ministérios do esclarecimento, ministérios da elevação e da união divina, nos ligam ao plano superior. Né? Os serviços mais grosseiros localizam-se no ministério da regeneração, os mais sublimes naquele da união divina, naquele da identificação com Deus. E é possível identificarmos com Deus? É possível estabelecer essa comunhão? Sim, é possível. Né? E isso está posto de maneira muito clara em mais uma fala do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: fui crucificado com o Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fidelidade no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo realizou esse casamento na sua intimidade. Ele se vinculou plenamente ao Criador, a ponto de ser capaz de dizer isso com segurança e com autoridade. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, que se expressa através dos meus atos. E a gente vai agora explorar a temática dessa comunhão com Deus a partir de uma reflexão que nos foi trazida pelo espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos trouxe uma obra através da mediunidade de Chico Xavier, que é o livro Boa Nova. Né? Talvez Boa Nova seja uma das obras mais sublimes que vieram às nossas mãos através da mediunidade de Chico. É uma obra, ela está aqui, só para mostrar caso alguém não conheça, Chico Xavier, né, Humberto de Campos. É a obra em que a gente vai ver várias passagens do Evangelho que não são conhecidas, ou conhecidas, mas contadas com mais detalhes pela psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos. E a gente vai ver que são relatos lindíssimos, profundíssimos. Né? Eu diria que é uma das obras mais importantes, né, na minha opinião, modesta opinião, uma das obras mais importantes da literatura mediúnica de Chico Xavier é esse livro, Boa Nova. Ao lado de Paulo Estevo, por exemplo, né, que é um marco na literatura cristã mundial. A gente vai ver nesse capítulo 19 do livro Boa Nova um diálogo. É interessante o livro Boa Nova que ele mostra Jesus perto de nós.
Jesus conversando, o homem, o ser humano, estávamos falando agora há pouco da humanidade de Jesus, o ser humano caminhando ao nosso lado, trazendo vivências, trazendo orientações, presente, convivendo com os apóstolos. A gente vai ver esse lado de Jesus humano muito claro e muito expresso. É um livro que nos toca a alma profundamente. E aí, no capítulo 19, Comunhão com Deus, a gente vai ver um diálogo, uma elucidação acerca de alguns temas sobre oração, sobre comunhão com Deus, nesse diálogo entre Jesus e o apóstolo João, João Evangelista. Ninguém menos que João. Né? Nosso Francisco de Assis, temos a notícia que João e Francisco são o mesmo espírito, em diferentes reencarnações. Então temos esse diálogo acerca da comunhão com Deus entre o Mestre, Jesus Cristo, e o apóstolo João Evangelista. Vou trazer o texto e a gente vai tecendo comentários. Tá? A nossa proposta é, de fato, promover uma reflexão sadia e saudável para os nossos corações. Então, começa Humberto de Campos. As elucidações do Mestre relativamente à oração, ligação, comunhão, sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham. As concepções de Jesus sobre oração traziam ideias novas sobre a concepção de Deus como um pai carinhoso e amigo. Nós temos notícia na literatura que, por exemplo, em Platão e em Fílon de Alexandria, antes de Jesus, já havia referências a Deus como um pai. Referências a Deus como um pai. Mas aqui, nesse texto, Humberto de Campos está chamando a atenção para o fato de que Jesus apresenta Deus como um pai carinhoso e amigo. Então, duas características, dois qualificativos importantíssimos. Um pai carinhoso e amigo dos seus filhos. Não um pai inquisidor, um pai punidor, mas um pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, de ligação, de identificação com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Era um problema obscuro. Que história é essa de comunhão com Deus, comunhão com o amor de Deus? Vale lembrar que João era um judeu. E entre os judeus existia a tradição do Levítico, do sacerdócio, aquele mediador entre a criatura e o Criador. A gente vai ver, por exemplo, a existência no templo de Jerusalém de um lugar particular no templo chamado Santo dos Santos. O templo tem as suas divisões e um lugar especial lá no centro do templo se chama Santo dos Santos. Nesse lugar ficava a Arca da Aliança com as tábuas da lei de Moisés. E para os judeus isso significava a presença de Deus. A Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos representava a presença do próprio Deus, ou era, mais que a representação, era o próprio Deus ali. E nessa sala ninguém tinha acesso. A única pessoa que podia acessar essa sala era o sumo sacerdote, uma vez por ano, numa celebração especial do Yom Kippur, que era o dia da expiação dos pecados, em que ele entrava, fazia um sacrifício, pedindo o perdão dos pecados para ele, para sua casa e para toda a raça hebraica. Então existia esse sentido, né? Havia o mediador entre a criatura e o Criador. E quando Jesus vem falar que é necessário estabelecer essa vinculação dentro de nós, falando que a comunhão tem que se dar dentro da gente, de fato aquilo talvez pode ter gerado estranhamento em João e nos outros discípulos, naturalmente, que não entendiam essa visão da mediação direta do Criador com a criatura por intermédio da própria figura do Cristo. Nas palavras de Paulo no Livro dos Espíritos, Cristo era o homem-Deus. A ligação da criatura com o Criador estava presente ali em Jesus. Nesse tempo, os essênios eram um grupo de estudiosos e João foi procurar informações. João queria saber mais um pouco sobre essas relações da comunidade com Deus. Como que a comunidade se relaciona com Deus? Então, para a visão judaica, tinha o sacerdócio, mas os essênios tinham uma noção um pouco diferente. E aí João resolve procurar um amigo dele que tinha contato com pessoas que era parte do grupo dos essênios, que era um grupo de judeus, à época do Cristo. Mestre, disse João, solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres relativos à oração. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Anseio por esta comunhão perene com o Pai.
Olha a sinceridade de João e a altura dos anseios dele. Anseio essa comunhão perene com o Pai. Todavia, ideias antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestei meu pensamento acerca de necessidades espirituais a um amigo que convive com os essênios, e ele me disse que preciso compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Toda edificação espiritual deve se processar num plano oculto, segundo os essênios. E aquilo confundiu João. Como assim? Devo ocultar aquilo que há de mais santo em meu coração? As pessoas ao meu redor não serão capazes de perceber essa minha busca de comunhão por Deus? Então, qual o sentido disso? Aí Jesus vai responder que, de fato, olha a revelação de Jesus. Cada criatura tem um santuário no próprio Espírito. Esse Santo dos Santos, lá do Templo de Jerusalém, existe dentro de cada um de nós, com a presença de Deus. Cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Livro dos Espíritos, questão 621, na consciência. A presença de Deus está lá dentro da gente. Os essênios de Jesus levam muito longe a teoria do labor oculto, pois precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então não deve ser simplesmente algo que fique em oculto. Ainda que Jesus tenha considerado que ele também orientou-nos que há elementos, há questões que ainda não são para ser compartilhados com todas as pessoas. O próprio fato dele ter falado por parábolas mostra isso. Existem alguns aspectos que ainda dependem de uma maturação, de fato. O próprio Jesus diz, também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejaria aos meus discípulos, e um dia seria preciso mandar o Consolador para ensinar todas as coisas e relembrar o que eu disse. No que se refere à comunhão de nossa alma com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore em secreto no seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Olha só, Jesus falou isso para a gente. E ele enfatizou isso no diálogo com João. Isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu aposento interno, no teu santo dos santos, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Porque a luz vai brilhar. Aquele que alcança comunhão com Deus, inevitavelmente ele vai ser um marco na comunidade em que ele se insere. É impossível um Chico Xavier reencarnar e passar desapercebido por nós. Uma criatura dessa emana tanta luz, não tem jeito. Essa comunhão plena ela vai extravasar de alguma maneira. E é isso que Jesus chama a atenção aqui para João. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. Imperativo. É obrigatório. A criatura precisa estabelecer comunhão com o Criador. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. A gente alcança a comunhão com Deus por um luminoso caminho chamado prece. Mas não nos enganemos, tenhamos cuidado. Prece não é fechar os olhos e balbuciar palavras. É muito mais do que isso. Muito, muito mais. A gente vai ver aqui o que Jesus vem trazer de elementos extras nesse diálogo com João. Então, João vai continuar o diálogo. Mas, mestre, a oração tem que ser de louvor ou de súplica? O que eu tenho que me preocupar mais na oração? Em louvar, em pedir, em exaltar o Criador, em pedir alguma coisa? Jesus responde. Olha a altura da resposta de Jesus, nos convidando a ressignificar o conceito de prece. Por prece, precisamos interpretar todo o ato da relação entre o homem e Deus. Todo o ato de relação entre o homem e Deus. Então, o meu agir no mundo, se ele reflete ligação com o Criador, isso é prece. No Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, existe uma questão, não vou me recordar o número agora, em que o Espírito responde assim: as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então é isso. A prece ela tem que ser uma expressão de comunhão que envolve a nossa introspecção, claro, nos momentos em que isso é necessário, mas também o nosso agir no mundo, a nossa movimentação. Aqueles que apenas... a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina.
É um movimento que parte do ser, que busca essa comunhão com Deus. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. Aquele que trabalha com suas mãos e o seu pensamento. Esse é o filho que aprendeu a orar. Na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias, será fiel a Deus. Demonstrará fidelidade a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a própria. A criatura que se entrega em comunhão com Deus reconhece que a sabedoria de Deus é maior que a dela e, portanto, busca se adequar, busca aderir a esse propósito. É fácil fazer isso? Não é. Conseguimos fazer isso com plenitude em nossas vidas? Não. Por isso que a gente está aqui conversando sobre essas questões, para que a gente vá alimentando e aprendendo a cada vez mais nos tornarmos mais plenos e mais conectados com o nosso Pai, com o nosso Criador, o amor infinito. E é muito interessante, o diálogo prossegue, né? Não vou ter tempo de trazer o texto na inteireza, vale a pena depois a gente se debruçar individualmente, tá? Então, eu convido a todos a buscar o capítulo 19 do livro Boa Nova, para a gente poder ver o que Humberto de Campos traz desse diálogo sobre Jesus, com Jesus e João. Só queria trazer mais um elementozinho. Todo o problema da oração, ainda diz Jesus, está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo. Então, esse é o problema da oração. A oração não é fechar o olho e ficar repetindo palavras, novamente. De novo, estou falando a mesma coisa. O problema da oração é edificar o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos de Deus se encontram também em nós. Os atributos da divindade se encontram também em nós. Isso aqui era impactante para ele, certamente. Né? Mas como? Se eu preciso de uma mediação, eu preciso de um sacerdote para me ligar a Deus, eu consigo identificar características de Deus em mim? Eu que preciso de um sacerdote? Seria a mentalidade de um judeu pensando. Aí João responde, mestre, confessou, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com sinceridade, olha a súplica de João, que bonita. Eu vos peço, mestre, com sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós? Como é que essa história de Deus está igualmente em nós? Jesus acabou de falar para ele que nós carregamos os atributos divinos dentro de nós. E João tem dificuldade de entender isso. Por favor, mestre, me ensine na próxima oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, Jesus esgotou tudo de palavras que ele tinha para dizer. E mesmo assim, João ainda tinha dúvida de assimilar. Jesus falou, eu te prometo, João, na próxima oportunidade que tivermos, te trarei a mesma lição sem precisar lançar a mão apenas de palavras. E Jesus é um bom cumpridor de promessas, né? Nós sabemos disso. Jesus cumpre suas promessas. Ele veio até nós, né? Encarnou, teve a sua vivência entre nós, enviou o Consolador e prometeu a João aqui mais uma lição, que é o finalzinho do texto que eu vou trazer. A conversação que vimos, continua Humberto de Campos, que vimos de narrar, verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre, do círculo bem-amado da sua família espiritual que vivia em Cafarnaum. Os apóstolos, a família espiritual do Cristo, na casa de Simão Pedro, né? Ali eles viviam como uma família. No dia seguinte a esse diálogo, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Então, Jesus organizou um programa de viagem, né? Para ir com João, já tendo em mente a lição que ele queria levar para o discípulo. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. Paisagem árida, árvores existentes apresentavam frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região, ali, né, a caminho de Jericó. Região muito pobre, muito árida. Não longe de uma pequena propriedade, o mestre e o apóstolo, agora vem a lição, encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho.
Bagas de suor desciam da fronte desse rude lavrador, mas os seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Olha que bonito. Ele ia trabalhando a terra, cavando aquele poço, procurando o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo, parou a caminhada. Chegou a hora da lição, a pretexto de breve descanso. O pretexto que ele apresentou para João foi: vamos descansar. Mas havia um propósito mais profundo por trás. E revelando interesse diante daquele esforço, que aquele esforço lhe despertava, Jesus perguntou ao trabalhador: amigo, que fazes? Olha o carinho de Jesus com esse rude lavrador. Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta. Redarguiu com um sorriso o interpelado. Busco a água que nos falta. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Olha o Cristo afetivo aí. A chuva é rara, é escassa por aqui de fato? Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus, um benefício divino. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele o Messias, Cristo, disse a João em tom amigo. Em tom amigo. E aí vem a lição. Esse quadro da natureza é bastante singelo. Bastante singelo, como tudo no Evangelho é singelo. Jesus vai falar de reino de Deus, ele vai falar de uma rede, de uma pescaria, ele vai falar de um mercador que encontrou uma pérola, ele vai falar de uma mulher que está preparando a mistura com fermento, ele vai falar das 10 virgens que estão manuseando as lamparinas, as candeias. Coisas simples. Tudo com Jesus é buscar o simples para transcender o olhar e trazer as lições espirituais. Esse quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Por isso que Jesus lançava a mão dos símbolos, porque é da simplicidade, porque é na simplicidade que a gente consegue expressar com mais pureza essa simbologia do espiritual, do transcendente. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Mas ele não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A água vem do céu, por misericórdia divina, mas a mesma misericórdia armazenou no subsolo verdadeiros mananciais. A imagem é pálida, continua Jesus. Todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Olha aqui. Lembra que a lição que Jesus quer dar para João é de que Deus habita no íntimo da criatura. Ele está buscando essa simbologia desse fato que eles presenciaram para mostrar que Deus de fato está dentro de nós, como essa água está no subsolo. Dentro do símbolo, aí Jesus interpreta a parábola agora. Temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia. Favor de misericórdia, porque Deus ama e estende os seus benefícios a justos e injustos, sem o qual nada possuiríamos. Sem o favor da misericórdia de Deus, nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Alma humana vazia de sentimentos santificadores. Esse é o deserto, essa é a aridez da estrada até Jericó, que caracteriza a nossa alma. Mas no subsolo, nessa aridez, lá no fundo, se a gente cavar um poço com esforço, com empenho, com trabalho, a gente vai encontrar um manancial de água. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, ou seja, na sua própria alma, cavando dentro de si, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, porque não é fácil esse trabalho. Muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração, porque ela está lá. E a água, aqui é lindo, e a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Olha que beleza. Na concepção deles, pensa numa pessoa que vivia naquela época,
sem nenhum conhecimento de universo. O universo para eles era onde eles viviam, era o mundo ali. A água para eles, ela vinha do céu, mas era encontrada na terra também. Em todo lugar. Tales de Mileto tinha a concepção de que tudo que existe era feito de água. Né? Toda a substância que tem no universo era uma modificação da água. Essa era uma ideia que remete a Tales de Mileto, muito antes de Jesus. Então, a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus, Deus transcendente, como na terra, dentro de nós, Deus imanente, presente no íntimo da criatura, e é através desse contato com esse Deus dentro de nós que a gente vai ser capaz de estabelecer essa comunhão com esse Deus transcendente que abarca o universo. O discípulo, a conclusão do texto de Humberto de Campos. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras, luzes que jamais se apagariam, jamais se apagariam. Contemplou o grande poço. E que lindo, né? Ele acaba de ouvir Jesus falar isso e ele olha de novo para o rude lavrador na frente dele e contempla o grande poço onde a água clara começava a surgir. Olha que lição maravilhosa. Além das palavras, o fenômeno natural do cavar da terra e a água começar a surgir. Depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias. Ele estava ali há muito tempo trabalhando, não é fácil cavar isso. Exige suor e lágrimas. Trabalho. E teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Então, João entendeu com esse símbolo o que era a necessária e verdadeira comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou, as beijou, com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado, João, como alguém que vencera grande combate íntimo, porque ele começou o texto apresentando isso, né? Essa dúvida, que história é essa? Como é que eu encontro comunhão com Deus? Confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Sentiu que finalmente compreendera. Sentiu e compreendeu as duas asas da evolução, né? A sabedoria e o sentimento. João sentiu que ele compreendeu o ensinamento de Jesus. E ele foi sincero de dizer que as palavras do Cristo não foram suficientes para elucidá-lo e pediu a Jesus: Mestre, me mostra uma ocasião para que eu entenda melhor isso. A gente pode fazer isso em nossa vida, né? Nos momentos que a gente tem dificuldade de entender o que a gente lê, o que a gente escuta, o que acontece, pedir para Deus: me mostra, Pai, me mostra, Senhor, através de fatos da minha vida, a lição que eu preciso aprender e que eu não estou conseguindo assimilar. E aqui a lição era encontrar Deus dentro de si, como um agricultor rude, um lavrador rude, consegue encontrar água cavando um poço no solo árido. Por mais árido que seja, por mais endurecido que seja o coração, por mais endurecido que a gente possa imaginar, a gente tem que ser capaz de olhar para dentro de si com humildade e nos lançarmos nessa proposta de cavar, 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 até encontrar Deus na nossa intimidade. Para a gente finalizar nossa reflexão, porque o nosso tempo, né, já está quase expirando, e nós temos aí a 1 hora, né, que a transmissão ela se encerra com isso, nós trouxemos um texto que reflete um pouco essa experiência de sentir dentro de si a presença de Deus. É um texto muito belo, é um texto que toca o nosso coração, toca o meu especialmente. Espero que seja um texto que seja útil e bom para todos também. É um texto que está no livro Ascese Mística, de Pietro Baldi, na segunda parte, capítulo 23, em que o Baldi vai relatar um pouco de uma experiência mística que ele viveu de sentir Deus dentro de si. Acho que vale a pena a gente partilhar desse testemunho que ele nos traz, ansiando e alimentando dentro de nós o desejo de, com o nosso trabalho, com o nosso suor, com o nosso empenho, conseguirmos um dia alcançarmos essa plenitude de sentimento que o nosso Pietro Baldi aqui vai mostrar para a gente nesse pequeno texto. Tá? Então eu vou ler o texto à guisa de conclusão, de encerramento, com esse exemplo, né, de como é experimentar Deus na criação e dentro de si, através da figura de Pietro Baldi. Então vamos lá. Cântico da Criação, capítulo 23 do livro Ascese Mística. Ouço a voz de Deus cantar pelo universo. Escuto os seres que respondem num cântico sem fim.
Vejo a luz de Deus difundir-se e dar vida. Vejo os seres nutrirem-se de seu reflexo e progredirem em fileira sem fim. Sinto palpitar no infinito o ritmo da ordem divina. Ouço ressoarem de esfera a esfera as harmonias da criação. Extasio-me na música das coisas divinas. A verdade desceu até minha alma. O centro de minha vida retraiu-se para a profundeza, aí onde Deus a todos espera. Superei os confins do ser. Caídos jazem todos os véus. Atingi o derradeiro termo das ascensões humanas. Rasgou-se o firmamento e tu, Senhor, sublime, apareceste nos céus e então prostrei-me para adorar-te. Tu me arrebataste e eu, que te reencontrei, vou entoando um cântico de céu a céu. Perdi, no entanto, a consciência de mim mesmo. Tu és tudo. Eu estou em ti e tu estás em mim. Em ti, o nada que sou torna-se no tudo que tu és. Ele se identifica em mim e eu me identifico nele. Para lá do mutável, alcancei o imutável. Para lá do relativo, atingi o absoluto. Para lá da diversidade, toquei a unidade, união divina. Perdi o senso da separatividade. Realizou-se em mim o mistério da unificação. Já não me envolvo nas espirais da dor, porque o teu amor a venceu. Teu amor me redimiu. Apoderou-se de mim, Senhor, tua vontade, e não sei distinguir-me nem resistir. Teu pensamento desceu a mim, e já não sei pensar senão em ti. Venceu-me o teu amor, e já não sei amar senão a ti. Morri e depois ressuscitei, pois que tu vives em mim, eu revivo em ti. Tua mão, Senhor, a tudo sondou e revolveu na profundeza de meu coração, para tudo reconstruir. Tu te colocaste no centro de mim mesmo, para aí procederes como dono. Minha alegria consiste em abandonar-me em ti, em não mais separar do teu o meu minúsculo ser. Sou transparente à tua luz, que me invade por inteiro. Vivo no ritmo da tua ordem, que inteiramente vibra em mim. Nutro-me de beleza e da verdade em que tu fulges. O teu amor me sacia. Estou em teu regaço, ó Senhor, e já não quero reencontrar-me. Contemplo o desígnio do universo, ausculto o respiro da criação. Sinto em mim a mesma ressonância de teu pensamento. Revelaste-me a urdidura divina de amor que rege os seres, e neles te reencontro. Somos todos obreiros de um vasto organismo, abertos no afã de retornar a ti. Subir, subir. Eis o cântico do universo. Teu amor a todos nos estreita, como irmãos. Vivo da tua lei, porquanto em mim está a palpitação de teu pensamento e de tua vontade. Na profundeza de minha alma reside tua paz. Com essas palavras sábias do nosso Pietro Baldi, eu agradeço a oportunidade, o momento que a gente teve de trocar essas impressões, buscando em comunhão entre nós, trabalhar o sentimento de comunhão com Deus, desejarmos verdadeiramente, na medida de nossas forças e de nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente consegue realizar, dedicarmos-nos, caminharmos verdadeiramente, cavarmos esse solo íntimo, por mais árido e pedregoso que ele se pareça, para que dentro de nós possamos encontrar a sublime presença de Deus.
Muita paz a todos e muito obrigado mais uma vez. Para a gente encerrar aqui oficialmente, eu vou esperar a Cissa aparecer, para ela, né, retomar aqui a transmissão junto comigo e a gente fazer o fechamento. Cissa, estou à disposição, tá? Quando você puder aparecer. Estou vendo as mensagens dos amigos todos aqui, Romar, Thaís, Amainha. Obrigado a todos, muito bom. Deixa eu só ver aqui quando vai aparecer, né? Joelma, família toda aí presente, muito bom. Tiraci, Rose, todos amigos, né? Todos companheiros de caminhada. Alessi, Cheinalva, Rejane. Já está solicitado? Tem que procurar aqui, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Prontinho, acho que agora vai. Deu. Aí, Thales, muito obrigado. Foi excelente sua exposição, suas reflexões. Acredito que todos nós estamos assim, serenos, embevecidos com tão belas palavras. E para finalizar, a Casa Espírita Maria de Nazaré e o Centro Espírita Vinha de Luz agradece a todos que participaram desses 4 dias, né, na 27ª jornada e na 3ª jornada do Vinha de Luz. Queremos agradecer também a Arte Ideia, na pessoa de Flora, que nos deu o apoio técnico, né, aí, que talvez sem esse apoio a gente não conseguisse realizar essa jornada. Agradecer a você, Thales, mais uma vez, né, pela disponibilidade, pela boa vontade, a acessibilidade que teve com a gente. E, finalmente, agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos ampara, nos dá força, né, para poder a gente seguir no nosso trabalho e realizar esses eventos, levando a boa nova a tantos irmãos. Obrigada a todos. E, Thales, eu te peço para, quando você finalizar, você salvar no IGVT e anotar também a quantidade de visualizações, tá bom? Então, boa noite a todos. Muito obrigado, Thales. Um grande beijo para você, tá? E valeu aí. Tchau. Obrigado.